Ok. Ok, estão a ver então Sim, sim. um ecrã? Ok. Bom dia, então. Hoje eu queria falar, portanto, o objetivo da aula hoje é falar de refactorings, ok? Portanto, está aqui o material. Portanto, eu queria falar um bocadinho sobre a refactorização. Portanto, a refactorização está no contexto, é uma técnica no contexto do desenvolvimento ou do desenho de software bottom-up, em que são partindo de casos particulares e fazendo o código para casos particulares e vai-se criando abstrações, portanto vai-se refatorizando o código para abstrações. E o que é aqui importante é perceber como é que isso é feito. Ou seja, nós já falámos um bocadinho da diferença entre top-down e bottom-up, não é? Portanto, isto encaixa-se um bocado na ideia do processo de desenho. E aquilo que é importante é pensar que eu vou-me focar... Oh, espera aí. Ops. Eu vou estar sempre focado apenas num aspecto, ou seja, eu vou fazer duas coisas, que é introduzir funcionalidade ou alterar a estrutura. E aqui a ideia é que eu não estou a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou estou a introduzir nova funcionalidade ou estou a alterar a estrutura. Ou seja, o meu foco é ou eu estou a introduzir funcionalidade e estou a implementar testes que põem esta funcionalidade a correr, não é? Que verificam que a funcionalidade está bem, ou então eu estou a alterar a estrutura e estou a ver que alterando a minha estrutura, os meus testes funcionais, que verificam que a funcionalidade está ok, continuam a passar. Okay? E, portanto, é neste processo que as pessoas estão sempre a fazer. O que é interessante é que durante muitos anos, a própria maneira, ou seja, durante muitos anos, a perspectiva foi muito uma perspectiva de top-down, ou seja, de que na verdade eu vou introduzindo, eu introduzo as abstrações no início. E essa perspectiva de ser top-down é tanto mais, era tão mais forte, que a gente pode pensar que as próprias linguagens de programação que foram desenhadas são linguagens de programação onde o próprio mecanismo é, eu defino uma superclasse e depois defino, estendo uma superclasse, ou seja, sou obrigado a definir primeiro a superclasse, porque o que eu tenho na construção é a classe não sei quantos, estende a outra classe, ou seja, a outra classe já tem que existir. Podia não ser assim, não é? Eu podia ter um mecanismo qualquer na questão das linguagens que era esta classe abstrai aquelas classes, não é? Ou seja, o facto de até as linguagens de programação, não todas, porque há linguagens por prototipagem, mas a maior parte das linguagens de programação ter este ênfase de obrigar primeiro a pessoa a definir as abstrações e depois estender das abstrações ou implementar as abstrações, revela, no fundo, uma primazia desta visão de que eu construo o desenho de cima para baixo. Okay? O que, de facto, se passa hoje em dia é que há uma tendência a dizer não, eu devo ter mecanismos para reestruturar o meu código. Okay? E, portanto, esses mecanismos para reestruturar o meu código são mecanismos onde eu altero a estrutura e introduzo abstrações, ou, pronto, altero a estrutura, ou decido introduzir abstrações, mas que, na verdade, é alterar o meu código para ter melhores princípios de ligação fraca e coesão forte, não é? Que são as duas qualidades do desenho, não é? As duas características do desenho, e que
portanto, eu sou guiado por isso, não é? Portanto, sou guiado por isso a posteriori. Portanto, eu primeiro implemento a funcionalidade e depois sou guiado por isso, ok? E, portanto, no fundo é isto que eu aqui digo, no fundo que as linguagens estaticamente tipificadas, normalmente o que definem primeiro as classes abstratas e depois as classes concretas, não é? E depois os objetos, e no fundo isto contém em si essa ideia da abstração top-down, ok? No caso de eu querer fazer refatorizações, não é? O que vamos fazer é ter código e a partir desse código inferir quais são as abstrações, ok? Outra característica que estas abordagens baseadas em refatorização têm é que normalmente eu tento sempre construir, ou seja, como eu não tenho esta preocupação de ter as abstrações bem, entre aspas, porque tal coisa não existe logo de início, eu também não tenho, eu tenho a preocupação que o meu código tenha sempre a abstração que é suficiente para o tipo de código que eu tenho naquele momento, ou seja, para o conjunto de funcionalidade que eu tenho naquele momento. E isto tem sempre a ver com aquela ideia de que, tipicamente, uma abstração introduz um conjunto de complexidade no meu código e, portanto, eu devo ter apenas um nível de abstração para os casos que eu estou a resolver. Okay? E, portanto, é isso. Não é? E, portanto, a abstração evolui. Não é? Tudo isto só funciona. Okay? Esta ideia de introduzir de introduzir refatorizações no código só funciona se eu tiver testes, porque tipicamente a fase de refatorizar é aquela fase em que o que eu vou fazer é alterar a estrutura preservando a funcionalidade. Como é que eu consigo mostrar facilmente, não é? De uma forma sem altos custos, que preserva a funcionalidade? Perdão. E aqui custos é tempo. Como é que eu preservo isso? Como é que eu garanto isso? Eu garanto com os testes. Não é? Portanto, vocês não conseguem fazer refatorização de código, ou pelo menos não conseguem eficazmente fazer refatorização de código se não tiverem código de testes para garantir que estas alterações são preservadas. Ok? Portanto, qual é que é o processo? Tipicamente o processo é adicionam funcionalidade, testam, alteram a estrutura, testam. Ok? Depois repetem isto. Não é? Ok? Eu pus aqui um exemplo muito pequenino, que é o introduzir o null object. Não é? Qual é que é a ideia do null object? Se vocês tiverem aqui, o que têm é... Vocês normalmente no vosso código... Agora, quando começam a usar optionals, começa a ficar um bocadinho diferente, não é? Mas muitas vezes o vosso código está cheio de coisas deste género, não é? Em que vocês verificam se um certo objeto é nulo, se for nulo, tem um tipo de comportamento, não é? Que é o comportamento para o caso em que o objeto não existe, não é? E depois tem o outro comportamento que é para quando o objeto existe. Como, por exemplo, tem aqui este getPlan para o customer, não é? E a ideia era acabar com null e ter apenas isto, não é? E vocês perguntam, mas como é que é possível ter isto? Não é? Ou seja, na verdade, o que é que aqui está a acontecer? O que aqui está a acontecer é que se este customer não existe, ele deve devolver aquilo. Então, como é que eu consigo fazer isso? É ter um objeto, que é um objeto deste tipo, só que chama-se o null object. E, portanto, na verdade, eu deixo de ter nulos null no código. Como deixo de ter null no código, quer dizer que há um objeto particular, há uma instância particular de customer, né? Imaginemos que aqui eu estou a falar da classe customer, em que esta instância particular tem lá dentro um null object. Ok? Tem o comportamento de quando está nulo. Certo? E a questão é, pronto, qual é a vantagem disto? A vantagem disto é que o código fica mais simples, não tem esta preocupação de tentar detectar, de alguma forma não tem null pointer exception, certo?
E a ideia é como é que eu refatorizo o código, ou seja, como é que eu passo de código que está assim para código que está assim. Ok? E isso, não é? Isso, como é que isso se consegue fazer? Bom, a ideia é, há aqui duas ideias básicas. A ideia é para já ir em pequenos passos, ou seja, temos de ter testes e temos de garantir que eu chego ao ponto final preservando a funcionalidade. E a ideia muitas vezes é introduzir código intermédio que me ajuda a fazer isto. E aquilo que acontece, reparem, eu tenho de fazer duas coisas. No fundo é, tenho de substituir isto por isto. Mas tenho de quê? Em todos os sítios onde existe null, eu tenho de substituir por null object. Ou seja, eu tenho de ter um passo intermédio em que vou identificar em todos os sítios do meu código onde eu retorno uma referência para customer e nesses sítios vejo se a referência que lá vem é null, então o que é que eu quero fazer? O que eu quero fazer é substituir por null object. E só depois de fazer isso, só quando tenho a certeza que não há referências null no meu código, é que eu posso substituir isto. Não é? Porque senão ia ter null pointer exceptions, porque se eu só tiver isto, não é? Em vez daquilo, eu tenho null pointer exceptions. Tenho de garantir que todas as variáveis customer estão igual a null. E então, como é que isso se consegue fazer? Isto tem vários passos. Reparem, aquilo que se faz é, a primeira é criar uma subclasse de customer, que é o null customer, ok? E, portanto, tem este passo primeiro. Claro que esta subclasse só vai ter um objeto, só vai ter uma instância, que é o null object, certo? Mas porquê é que eu tenho de definir isto? Tenho de definir isto para agora redefinir aqui, fazer override do método getPlan para quê? Para devolver o basic. Ok? E depois, quais é que são então os passos que eu tenho de fazer? Reparem, eu tenho aqui o getCustomer, não é? Este é o meu código inicial e é isto que eu quero alterar. Eu quero alterar isto que está aqui, certo? E então, qual é que é então a primeira coisa que eu vou fazer? Vou definir, ok, o null customer como estendendo o customer e vou introduzir lá, ainda não vou definir o seu comportamento, vou introduzir lá apenas um método que diz que é nulo, ok? Vou meter este método nulo na superclasse e a superclasse diz que é false. Estão a ver? E a subclasse diz que é true. Porquê que isto me dá jeito? Isto é um passo intermédio que eu vou usar para detectar que não tem null pointer exceptions, ou seja, que não tem erros no meu programa. Como é que eu vou fazer isso? Já vos mostro como é que eu vou fazer isso. Outra coisa que eu faço é, tenho um método estático que me devolve uma instância de null customer. Aqui é quase como se for um singleton, né? Quando vocês têm um singleton, um, eu tipicamente crio customers e só crio uma instância. Garanto que só crio uma instância que está aqui. Ok? E agora o que é que eu vou fazer depois de fazer isto? Ok? A primeira coisa que eu vou fazer é tentar detectar todos os sítios onde são lançados nulos. E o que é que eu vou fazer é, em todos os sítios onde eu tenho get customer, devolve um customer, tenho lá dentro, no meu código, verificar se for igual a nulo, retorno o null customer. Se não, retorno o customer. Se eu detectar estes sítios todos, então o meu código deixa de ter nulls associados ao customer. Ok? E deixando de ter nulls, eu podia fazer aquela alteração. Mas como eu não quero, eu quero dar pequenos passos e não quero já substituir tudo só por isto, o que é que eu vou fazer? Vou primeiro garantir que isto está a funcionar. Então, como é que eu vou garantir que isto está a funcionar? Vou substituir todos os sítios onde faço igual, igual, por customer is null. Customer is null. Ok? Portanto, o meu código continua. E agora, quando corro os testes, eu vou tentar agora decidir aqui. Ainda vou tentar descobrir se o meu customer, se em algum sítio do meu código existe um customer igual a null. Okay. Se os testes passam, quer dizer que eu detetei todos os sítios. Okay? Em função da forma como o código é exercitado. Certo? Depois, de seguida, o que é que eu vou fazer? Agora que já tenho isto a passar,
Então agora vou à parte final, que é começar a substituir isto. E posso ir um a um. Ou seja, o que é que vou? Vou ao null customer, à subclasse, e acrescento este método. Eu posso ir a todos os sítios onde se fazia o getPlan e removo o if. Compilo e testo. E depois faço para os restantes. E, portanto, isto é um processo é um processo que eu vou fazendo passo a passo para refatorizar o meu código. Ok? Que técnicas é que há, no fundo? Ou seja, o que é que eu estou aqui a falar? Estou a falar de uma coisa em que, tipicamente, vocês passam aqui por 3 fases. As fases são, vocês querem introduzir funcionalidade, que é nestes dois lados. Se quiserem introduzir funcionalidade, vocês primeiro escrevem um teste. O teste falha, ou seja, isto é test first. Depois põem a funcionalidade a correr e depois refatorizam. Introduzem nova funcionalidade, que falha, corre e portanto, tem este ciclo aqui. Isto chama-se Test Driven Development. Ok? TTT. Não, TDD. Ok? Isto chama-se Test Driven Refactoring ou Development. Ok? Dentro desta filosofia, há duas formas, há várias formas de aplicar este Test-Driven Development, ok? E as fatorizações. A ideia, normalmente, com estas equipas é que existe a ideia de Code Ownership. O que é Code Ownership? O código não pertence a uma pessoa. O código pertence à equipa, ok? Isso é importante. E qualquer pessoa pode alterar o código de qualquer outra pessoa, desde que haja que pode melhorar o código, ok? E uma técnica de fazer refatorização é vocês estão a implementar, ok? E ao estarem a implementar, descobrem algo que pode ser melhorado. Melhoram, ok? E podem melhorar de duas maneiras. Ou melhoram imediatamente, ou criam uma nota e melhoram mais tarde. Ou seja, ou interrompem o trabalho para melhorar, mas na verdade vão melhorar naquele contexto, ok? Portanto, há duas alternativas para fazer isto. Portanto, é esta ideia do litter picker, pick-up refactoring, ou seja, vocês encontram coisas que não estão bem, não é? E que melhoram. E, portanto, a ideia, no fundo, é há sempre esta preocupação em estar a melhorar a qualidade do código. Ok? E, no fundo, criar melhores abstrações. Okay? Uma outra forma é comprehension refactoring. Ok? Há várias técnicas de comprehension refactoring. Aqui, no fundo, é melhorar com o objetivo ou seja, alterar o código com o objetivo de melhorar a facilidade, melhorar a facilidade de ler o código, ou seja, torná-lo mais legível, não é? E a forma, eu tenho aqui um exemplo que já fiz há muitos anos, vocês provavelmente têm em compiladores que estão a dar expressões regulares, não é? E quando eu tenho aqui isto, isto é difícil de ler. Ou seja, e quando isto está no meu código, eu não sei muito bem o que é aquilo. Certo? E, portanto, este código é difícil de ler. E, portanto, porque é que é difícil? É uma chatice. Quando eu chego aqui, né, eu perco tempo a perceber o que é isto. Isto é um bocado chato de fazer. Porquê? Porque cada pessoa que lá vai ter de perder algum tempo a ler aquilo, vai ter de ter algum tempo a tentar perceber. Se precisar de alterar isto, é fácil. Como isto é difícil de perceber, é fácil introduzir erros. Ok? E então, que refatorização é que eu posso aqui fazer para tornar este código mais legível? É aquilo que se chama variáveis explicativas. Ok? A primeira coisa é, vou tentar transformar esta expressão num conjunto de variáveis que eu vou usar. Para quê? Para tornar o código mais legível. E então o que é que eu vou fazer? Primeiro vou definir ali uma string que chamo range, onde tenho isto. Portanto, já sei que isto é um range. Tenho um parse range e um parse cell. Ok? Que, na verdade, estou a usar aqui. Ou seja, quando chego aqui aos tokens, vou fazer isto é uma string, não é? Se virem o range expression é uma string, não é? E aqui, nesta string, eu vou fazer um split. Ao fazer um split, estou a fazer um split porquê? Por parse range. Ou seja, estou a fazer split por x onde houver 2 pontos. Ok? E depois, o parse cell, isto quer dizer que quer dizer que as expressões que eu estou a receber ali dividem-se em duas, que estão separadas por 2 pontos,
E depois lá, as subexpressões lá dentro dividem-se em duas cada uma, que estão separadas por ponto e vírgula, ok? Portanto, melhorei um bocadinho aquilo que eu quero, ok? Depois, o que é que eu posso fazer? Posso definir, decompor aquele range numa parte que diz positive, que é isto, ok? Ponto e vírgula, positive, positive, ponto e vírgula. E portanto tenho aqui a expressão positive. Tornei isto mais fácil, já percebo que o que é um range. É um número positivo, é um número positivo, eu percebo ali que é um número, né? Positivo, decimal, separado por pontos e vírgulas, portanto, e depois dois pontos, portanto, no fundo são duas células, não é? Ou seja, eu estou a definir aqui um retângulo, não é? Certo? E finalmente, eu ainda posso tornar isto mais visível em que defino o conceito de célula. Digo que célula, digo que tenho duas células, ok, separadas por ponto e vírgula. Cada célula é o quê? São separado por dois pontos. Cada célula são dois números positivos separados por ponto e vírgula e, portanto, este código é mais legível. Estão a ver aqui um exemplo de comprehensive refactoring em que, na verdade, eu tive a melhorar o código e a diferença é, uma vez que este código está assim, e se este código for lido no futuro por muita gente, eu ganhei imenso tempo e evito erros do código estar assim. Ok? E, portanto, é uma ideia de usar variáveis. Há uma outra coisa engraçada que vocês podiam pensar, não, isto seria muito melhor, era eu punha ali uns comentários, não é? A desvantagem dos comentários é que os comentários, na verdade, podem estar mais facilmente sincronizados do código, enquanto que aqui não, né? Aqui, isto é mesmo cell, não é outra coisa qualquer. Ok? Isto até foi um código que a gente fez num projeto de vosso há uns anos atrás. E depois fizemos isto. Ok. Um outro tipo de refatorização é preparatory refactoring, e a ideia é, antes de eu ir fazer uma refatorização, ou seja, eu vou introduzir funcionalidade e descubro que, para introduzir aquela funcionalidade, se eu alterar o meu código, ok, eu simplifico a introdução da funcionalidade. Ok? E, portanto, por exemplo, esta ideia da introdução do Boolean is null. Ok? Eu quero alterar o meu código. Reparem que este Boolean is null nunca vai ser usado, porque no fim isto desaparece, né? Porque no fim isto vai ficar só isto, mas é algo que me ajuda a preparar-me para fazer a refatorização. E isso é uma coisa engraçada nas refatorizações, é que muitas vezes vocês, para refatorizar, vão fazer código que só lá está a ajudar no processo de refatorização. Okay? E que depois é retirado. Okay? Isto é preparatory refactoring. Plain refactoring. Epá, isso é quando normalmente as pessoas, as técnicas anteriores, os workflows anteriores não funcionaram e o código começa a ter problemas e é preciso planear. Ou seja, é preciso definir tarefas que planeiem explicitamente o que se deve fazer. Ok. Finalmente, portanto, isto normalmente é um sinal de que a atividade de refactoring na equipa não está a funcionar bem, não é? Porque se é preciso estar a planear, quer dizer que as pessoas não estão a fazer naturalmente quando vão ao código. Ok? Diga. Não pode haver um problema aqui com o plano de refactoring, que é estão a refatorizar, mas se não estão a trabalhar no código, podem acabar por fazer refatorizações desnecessárias, complicam, porque não sabe muito bem para que é que estão a refatorizar. Sim. Não estão a fazer com nenhuma intenção específica. Sim. O plano refactoring, ou seja, o plano refactoring, no fundo, é por ser quase uma coisa top-down, não é? Certo? Ou seja, o plano refactoring existe porque se observou o código e viu-se que há coisas que lá precisam de ser mudadas. Então, eles planeiam mesmo essas refatorizações. Okay? E pode ter esse inconveniente que é uma coisa quase que fora do contexto de introdução da funcionalidade. Ok? Mas na verdade, quando eu planeio a refatorização, também estou a pensar em termos do que já vi. Ou seja, em termos da minha experiência. Eu chego à conclusão daquilo porque estou a mexer no código e dizer, isto está aqui alguma coisa que a gente tem mesmo que mudar.
certo? Obrigado. Sim, boa pergunta. Depois, long-term refactoring é aquela ideia em que eu quero fazer uma mudança grande no código. E em vez de parar tudo para fazer agora, vou dividir isto em partes e ponho isso num plano para a equipa ir fazendo. Ok? Um exemplo de long-term refactoring seria dizer, por exemplo, vocês agora estão a usar o JPA, não é? E agora dizer assim, epá, vamos mudar do JPA para, por exemplo, vamos mudar do JPA para acesso direto à base de dados. Pá, e a ideia seria, vou parar tudo para fazer isso. Mas não, posso antes, em vez disso, dizer não. Vou definir aqui um plano e sempre que alguém mexer numa classe que acede à base de dados, faz isto. E, portanto, aos poucos e poucos, vai-se fazendo essa mudança, não é? Ok? E, portanto, no fundo, é isso. Há aqui um exemplo muito engraçado que eles descrevem para vocês verem um bocadinho como é que são. Porque eu acho que muito da arte de programar é a arte de perceber como é que se decompõe o trabalho em pequenas tarefas. Ok? É, de facto, ter a visão de como se decompõe o trabalho em pequenas tarefas. Porque, reparem, o que eu aqui posso ter tenho a sensação em que tenho aqui o código de cliente que acede a uma coisa que eu quero alterar, não é? Certo? Há aqui um código que eu quero alterar, é para que não está a funcionar bem e quero alterar, certo? Qual é que seria a solução? Digo, eu sei o que quero. Era, apagava este código, substituía e punha este novo código a apontar para lá. Qual é que é o problema disto? O problema disto é que tudo isto deixava de funcionar. A partir do momento em que eu apagava este código, isto deixava de funcionar. E a ideia na verdade, a ideia contrária. O que eu quero ter é o quê? Quero ter a capacidade de manter isto até ao fim e só apagar isto quando eu necessito. Ou seja, quando este código já não é usado. Para quê? Para ter esta filosofia de que o meu código está sempre a correr. Ou seja, o que é que eu quero fazer? O que eu quero fazer é, primeiro, não é? Tenho aqui, vou pegar cliente a cliente, não é? E vou ver que abstração é que este indivíduo necessita dali. E começo a construir a minha abstração, que ainda não está completa. Ok? E ao fazer isto, ao ele, no fundo estou a providenciar aqui uma interface para ele interagir já de acordo com a forma nova que eu quero. Mas não vou fazer para todos, faço só para este. Estes continuam a trabalhar diretamente ali, portanto não apaguei este código. Vou o quê? Vou definir esta abstração e definir esta abstração aqui. Ok? E portanto, vou passo a passo fazer isto e vou substituir. Há uma altura em que, na verdade, todos eles falam através desta interface. Ok? E, portanto, já todos estão isolados daquilo. No fundo, o que é que eu fiz primeiro? O que eu fiz primeiro foi encapsular o que eu quero alterar, pondo a abstração com a que eu quero trabalhar. E agora, está na altura de quê? Está na altura de começar a mover daqui para aqui o código. Ou seja, a reimplementar da forma como eu quero. E, portanto, e também faço cliente a cliente. Ok? Faço cliente a cliente e só no fim é que apago. Perceberam isto? Sim? Tá? Sim, Sim, sim. senhor. Ok. É assim, eu também pus ali umas refatorizações. Viram este exemplo? Este exemplo é muito engraçado, porque é a refatorização de um caso complexo, ok? Mas eu vou-vos mostrar o que fiz no código, porque vocês conhecem o código para verem. O que é que eu devo fazer no código? Eu tenho aqui estas coisas que fazem import e export, ok? E eu, atualmente, estou só a exportar para XML. Mas eu gostava de exportar para outras coisas que não só XML. Por exemplo, exportar para LaTeX, exportar o resultado dos testes para CSV. Ou seja, no fundo, quer ter vários exports. Bom, mas quando eu exportava só para XML, eu fiz coisas deste género. O que é que eu fiz? O que é que eu tenho aqui?
tenho, quando eu invoco o export, ok? Por exemplo, quero exportar uma série de quizzes. O que é que eu vou? Vou a cada quiz e tenho aqui o código que exporta o quiz. O que é que este código faz? Este código o que faz, ok, é recebe um element. Isto element é JDOM2, no fundo representa um element XML, ok? Repara, estou a criar aqui o element quiz. Ademais, a boa forma de ver isto é, se eu correr o teste, vocês veem o que é que isto gera. Deixai-me correr aqui o teste para vocês verem o que isto gera. Está aqui. Espero que... Mas vamos regressar ali. E, portanto, o que eu aqui estou a fazer é, reparem, gera aqui um quiz element. Este element tem lá dentro estes atributos, que são os atributos do quiz, né? O creation date, etc. Depois, o quiz element gera o quê? Gera as quiz questions. Ok? E tenho aqui agora a geração das quiz questions, certo? E, portanto, para cada quiz question, vou gerar ali um elemento quiz question e depois, para cada quiz question, digo qual é que é a sequence e o question quick e o question key, certo? Finalmente está a correr. Qual é que é o problema disto? O problema disto é, se eu quiser fazer diferentes tipos de geração, eu tenho pouca reutilização e tipicamente tenho de reescrever muito código. Ok? Então, isto é o ideal para eu ter um padrão como o visitor. Ok? Isto falhou, eu sei porquê, porque eu tenho que correr os testes do outro lado. Porque eu estive a correr a aplicação. Desculpem lá. Teste. Ok, isto vai ficar aqui a correr. Portanto, eu já vos mostro esse código. E então, qual é que foi a ideia? A ideia, digo assim, porquê é que eu não transformo isto no visitor? Reparem, mas a primeira vez que eu implementei o código, eu vou meter sem visitor. Mas agora, como eu quero, por exemplo, também gerar LaTeX, quero gerar isto em LaTeX, então se calhar não queria estar a reutilizar, queria estar a poder reutilizar código e ter uma coisa mais genérica. Então o que é que eu fiz? O que eu fiz foi, vim aqui a definir um visitor, ok? E em que tenho uma interface visitor, e aqui estou a pôr default methods, porque para certas visitas eu não necessito de tudo, não é? E este visitor visita cada um dos nós que eu quero. Claro que aqui tenho aquela ideia do visitor, não é? Em que o que é esta visitar aquele nó? Tipicamente é, por exemplo, imagina eu já implemento aqui o LaTeX Visitor, não é? No LaTeX Visitor, o que é que eu faço? O que eu faço é, quando vou visitar um quiz, gero o LaTeX para o quiz, aqui. Estou aqui, gero este LaTeX para o quiz. Como é que eu visito o quiz? Tipicamente eu tenho uma outra subclasse disto, que é LaTeX Quiz Export Visitor, onde eu vou fazer o quê? Eu tenho recebido um quiz, eu faço o quê? Quiz accept this. Este quiz accept this está cá porquê? Está cá porque o quiz passou a implementar a interface do main entity. Nesta interface do main entity, eu tenho aqui o accept. Ok? E tenho aqui o accept. Isto, por causa até não precisa estar ali. Ok? E ele agora vai
percorrer cada um deles, ok? E cada um deles vai mandar para o visitor deste lado, ok? E vai escrever o LaTeX que é necessário. Deixa-me só ver se já está a funcionar. Ainda está a correr aqui os testes. Ok. Desta forma, eu posso ter vários tipos de geradores. Por exemplo, o que é que eu fiz? Criei duas estruturas, um LaTeX Visitor e um XML Visitor. Por exemplo, quando eu tenho aqui no exportar da questão, ok, tenho aqui um XML Export Question Visitor, a que eu visito para gerar XML. Por exemplo, para uma pergunta. E ali visito para gerar LaTeX. Aqui já criei esta superclasse LaTeX Visitor, ok? Para gerar LaTeX. Como é que eu fiz isto? Epá, fiz isto step by step, não introduzi, ou seja, o código teve tempo a funcionar. Primeiro, criei a superclasse Visitor, só, não é? A interface Visitor e a interface do main entity. E pus lá os métodos, pá, não pus nenhuma funcionalidade. Depois peguei num que já existia e fui definir este. Fui definir o XML Question Export Visitor. E implementei este. Ok? Usando o Visitor. Reparem, implementa ali o Visitor. Pronto, fiz isso. E o que é que aconteceu? Bom, agora funcionou. Depois deste funcionar, apaguei o outro. Apaguei o antigo que não usava o Visitor. Agora, a seguir, o que é que eu devia fazer agora aqui? Reparem, eu estou aqui a usar esta geração de XML num contexto em que esta parte que está aqui, que é a parte da geração, ainda está agarrada à forma como eu estou a percorrer, como é que eu estou a visitar os nós. Então, o que é que, se eu quiser usar isto noutros contextos, se eu quiser gerar este XML noutros contextos, interessa-me separar isto da forma como eu percorro. Então, o que é que eu vou fazer? Vou criar só nessa situação uma superclasse onde tenho este código. E esta classe aqui fica parecida com esta do LaTeX Visitor, com esta do LaTeX, sim. E esta classe fica parecida com esta do LaTeX Quiz Export Visitor, onde só tenho a forma como se percorre os nós. Em que digo como é que se percorre os nós, mas o código que eu gero está no outro lado. Pronto, este é um exemplo em como eu, passo a passo, fui fazendo esta refatorização. Ok? Deixem-me só ver se eu já consigo correr agora o teste. Porque eu acho que já acabou do lado de lá. Para vocês verem assim. Para vocês verem. E também vos posso mostrar duas gerações diferentes. Estou aqui para XML e estou aqui a exportar para LaTeX. Ok? E portanto tenho duas formas de exportar um quiz. Okay? E a estrutura é realmente semelhante. Ok. Agora já está a correr. Para vocês verem. Portanto, fiz uma refatorização, eu pus lá aquilo nos vídeos, como é que esta refatorização se faz. Pronto. Tinha ali. Reparem. Isto é um quiz. Isto é um quiz gerado para XML, que está aqui, toda a informação em atributos. Ok? Quiz, course execution type, quiz questions, etc. E se eu quiser gerar para LaTeX, fiz o outro visitor. Ok? Exporto para LaTeX. E este outro visitor está aqui. O resultado. Como é que eu fiz isto?
Isto aqui usa-me as macros LaTeX que depois eu uso para fazer os quizzes. Portanto, agora é só copiar isto para um documento LaTeX onde estão essas macros e pronto. E, portanto, automaticamente um professor agora que usa isto pode basicamente gerar depois os LaTeX e ter em folhas de papel também os quizzes. Okay? E, portanto, isto foi um exemplo de introduzir isto de forma incremental. E usando a refatorização. Ok. Há uma questão sobre isto? Tudo bem? Pronto. Epá, a parte final é esta parte aqui. E o que é que se está a fazer aqui? O que se está a fazer é um exemplo maior de refatorização. Eu gosto bastante deste exemplo. Acho que este exemplo é bastante elucidativo e, tal como eu lá disse no vídeo, aqui a ideia principal é como é que eu parto de um código. Portanto, eu tenho esta estrutura, tipicamente, filme, aluguer, cliente. Portanto, um cliente tem vários alugueres. Este aluguer é, respectivo, é correspondente a um filme, não é? E aqui, neste caso, a forma como isto está implementado, estes objetos, na verdade, são só estruturas de dados sem comportamento nenhum. O comportamento está todo neste statement e está todo deste lado. Ou seja, o comportamento é puramente procedimental. E é isto que está aqui. Ok, o comportamento é isto. Certo? Portanto, isto é um procedimento. E isto não está com orientação para objetos. E o que este exemplo faz é como é que eu vou refatorizando isto para me mover este código para onde? Para as respectivas classes. E no fim fica um código mais orientado para objetos, mas menos coeso do ponto de vista da funcionalidade, no sentido em que agora eu não vejo aquele procedimento todo no mesmo sítio. Ok? E, portanto, o que eu aqui tenho, reparem, aqui estão as classes só com os métodos, não é? Portanto, só com os gets e os sets e não sei quantos. E o comportamento que eu tenho é, para todos os rentais, para todos os alugueres, ele vai buscar a informação e vai calcular aqui o valor. Vai calcular, no fundo, isto aqui está a calcular o recibo, não é? Está a fazer o recibo. E o objetivo final é, na realidade, que no fim seja uma coisa mais dividida. Ou seja, que na realidade eu tenha mais, que isto esteja mais decomposto. Ou seja, que cada classe seja responsável pelo código. Ou seja, se o código ser mais orientado por objetos. Portanto, o código está localizado na classe onde faz sentido. Ou seja, é mais coeso. Okay? Tem mais coesão relacionada ao tipo de entidade de domínio. Ok? E, portanto, é isto que é feito. Ele é relativamente longo, mas eu acho que é algo muito interessante de fazer. Isto chega ao ponto, na realidade, há aqui um momento em que a própria funcionalidade muda, entre aspas, no sentido em que, a partir de uma certa altura, isto é introduzido aqui com uma classe price que não existe no início, que faz com que um filme possa mudar de tipo, ou seja, um filme só é recente durante algum tempo e, portanto, passa de new release depois para regular, ou para normal, ou para crianças, não é? Antes isso não acontecia porque antes isso estava codificado diretamente e aqui podem em runtime mudar o tipo, não é? Isto corresponde, ok, a uma implementação do padrão state, na realidade, não? Ou um strategy, ou um state aqui. No fundo, é que quando eu quero calcular o custo de um filme, eu vou ao preço, tenho associado a classe preço para esse tipo de filme. E o que é engraçado é como é que aqui se mostra como é que eu, na realidade, transformo o quê? Transformo uma coisa que é um código que está assim, num conjunto de cada case passa a ser
o código numa subclasse. E, portanto, como é que isso se faz? De forma a... Ok? Ou seja, como é que eu chego, por exemplo, aqui e começo a decompor isto para cada subclasse. Porque, repare, o que é muito engraçado aqui é que vocês vão ter esta estrutura. A ver se está aqui a estrutura. Vocês têm esta estrutura. E têm aqui o código do getCharge todo aqui. O que é que vocês deviam começar a fazer? Começar logo a meter aqui. Não, o que ele faz primeiro é passa este código daqui para aqui. Certo? E estas subclasses não fazem, nem sequer existem. E depois o que ele vai fazer é, vai um a um, criar a subclasse respectiva e metendo lá o código. E metendo lá o código. E no fundo, o switch vai ser refatorizado lentamente. Vai ser estripado lentamente das suas partes. E no fim, não há cá nada e este método transforma-se num método abstrato. Ok? Eu acho que ele... Deixa-me só ver... Sim. Sim, é isso que é feito. É isso que é feito. Okay. Apenas no fim se define o método abstrato getCharge. Ok. E fazes. Vocês viram esta parte? Sim. Viram? E têm questões? Não? Há aqui uma coisa muito engraçada que é a ideia do desempenho, não é? Porque se vocês virem este código tem muito pior desempenho do que o código inicial. Só que a diferença é que ele tem pior desempenho, mas há aqui uma fase em que vocês veem que o código inicial, na verdade, dava um tipo de... Ou seja, gerava um resultado, não é? Certo? Gerava um resultado em ASCII. Certo? Mas, na realidade, com esta separação, eu depois já posso reutilizar este. E posso gerar ASCII, posso gerar HTML. Porquê? Porque estamos a separar a parte da geração do output da parte do cálculo. Mas essa separação é uma coisa que torna o código menos eficiente. Ou seja, quando tem tudo agarrado, porque repare, aqui o que está aqui a acontecer é um ciclo é transformado em 3 e 4 ciclos, não é? Porque, na verdade, eu estou a fazer um ciclo para tudo e, na verdade, agora vou transformar isto em pequenas partes e tenho um ciclo só para ir calcular o custo. Outro ciclo só para ir calcular os pontos. Certo? E estou a repetir o ciclo. Estou a repetir aquilo várias vezes. É menos eficiente, não é? Mas o objetivo do código é a legibilidade e extensibilidade e facilidade de manutenção. Depois, como é que vocês resolvem este problema da eficiência aqui? Pá, a forma como resolve o problema da eficiência é profiling. Depois põe isto em produção e veem se há... Em produção não, depois testam isto com carga e tentam ver se de facto tem problemas reais de eficiência. Se tiver problemas de eficiência, se calhar tem de desfazer algumas das coisas. Mas é mais fácil desfazer e otimizar código que é legível do que tornar legível o código otimizado. Portanto, primeiro faz-se código legível e depois otimiza-se. Tudo bem? Questões? Não há questões? Ok. Não há mesmo? Vocês perceberam isto? Sim. Sim? Ok. Eu não tenho assim nada. Podemos olhar para isto com mais cuidado, né? Portanto, o que é que esta refatorização tem? Portanto, tipicamente, eu tenho estas três classes. Reparem, a classe Movie, a classe Rental e a classe Customer, basicamente são classes que têm apenas que gets e sets, não é? É aquilo que normalmente se chamam... são classes anémicas, no sentido não têm lógica de negócio, né? Basicamente é só
aceder aos dados, não é? E escrever. E depois tenho este statement na classe customer que tem, no fundo, toda a lógica de negócio, não é? E a lógica de negócio, o que é? Eu quero calcular o custo total e quero calcular o número de pontos. Mas, ao mesmo tempo, também já estou aqui a escrever o recibo, não é? E, portanto, o resultado é igual a rental records mais get name, ok. E depois vou para cada aluguer e vou incrementar este total amount do custo deste aluguer. No fundo, ele está quase a fazer o quê? Está a escrever uma linha para cada um dos... está a escrever uma linha para cada um dos alugueres. Ok? E, portanto, o que é que ele agora vai fazer? Vai ver se este aluguer é do tipo normal. Se é normal, incrementa o disamount de 2. Ok? Se não, além disso, depois vai, o 2 é o valor base, e depois adiciona aqui um valor dependendo do número que teve alugado. Não é? Para novas releases, tipicamente isto calcula de outra maneira, e para filmes para crianças calcula de uma outra maneira. E, portanto, aqui, o que é que está aqui a fazer? Está a fazer aqui um case, não é? Para cada tipo de filme, e nesse case está a calcular o custo. Ok? Na segunda parte, o que é que ele vai fazer? Portanto, repara, isto é um ciclo, ok? Para cada rental. Na segunda parte, ainda dentro desse ciclo, vai atribuir pontos ao indivíduo. Portanto, o indivíduo ganha pontos ganha um ponto sempre por cada aluguer e também ganha pontos adicionais para quê? Para novas releases, etc. Ok? E depois, está aqui estes pontos, no sentido se ele for recente e alugar mais de um dia, também recebe ponto por isso. E depois, inclusivamente, está aqui a escrever uma linha. Não é? Result, tab, e está aqui a escrever a linha que é quanto é que custou. No fundo, certo? E depois adiciona este ao total. E no fim, escreve o quê? O resultado final. O total e o número de pontos que ele ganhou. Ok? Reparem, se vocês pensarem em termos... Ou seja, o que é que este código tem de simpático? O que este código tem de simpático é que é muito fácil. Vocês chegam aqui e percebem completamente a semântica disto. O que é que este código é chato? É chato porque este código não é coeso, não é? Ou seja, é coeso do ponto de vista da funcionalidade. Está aqui a funcionalidade toda. Certo? Como é que se chama esta funcionalidade? Passar recibo, não é? Ou emitir fatura. Certo? Isto é mais é emitir um recibo. No que é que não é interessante? Reparem, está a misturar, okay? Ou seja, dentro deste ciclo, está a misturar o cálculo do valor a pagar com o cálculo dos pontos, com o cálculo, com a escrita. Isto torna o código menos reutilizável, porque se eu agora quiser só calcular os pontos, está no meio aqui do cálculo do total. E, portanto, no fundo, a refatorização vai muito nesse sentido. Vai no sentido de partir isto em partes por causa disso. Ok? Ou seja, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? O que vai fazer é dizer, porque é que tu não transformas isto num método? Ter métodos mais pequeninos. Então eu tenho aqui este switch, que no fundo é o cálculo do custo em função do tipo de filme. E isto, por exemplo, é uma coisa que o IntelliJ faz de forma muito simpática. Como é que o IntelliJ faz isto? Eu seleciono isto e ele cria-me um método. E, portanto, é isso que ele faz. Chega aqui, né, e criou... Deixa-me só... Vais só aumentar aqui. Vocês veem. Criou este this amount igual a amount for rental. Estão a ver aqui? E este amount for rental, este que está aqui. Ou seja, esta parte que aqui estava transforma-se num método externo. Ou num método da mesma classe, mas que está... Perdão. Num método da mesma classe, mas que está aqui. Ok. Certo?
Depois, do ponto de vista de coesão, na realidade, se olharem agora para este método que está aqui em Customer desta classe, vocês veem que tudo isto que ele está a fazer é sobre o quê? Rental.getMovie. É na classe Rental. Então, se é na classe Rental, porque é que eu não movo este método, na realidade, para Rental? E, portanto, é o que ele faz a seguir. É este método que está aqui vai para a classe Rental. Ok? E agora, repare, isto em cada um dos passos eu testo. E agora, no meu Customer, em vez onde eu no meu Customer antes tinha thisAmount igual amount for rental, agora é rental.isto. Ou seja, agora eu faço rental.getCharge. Ok? E depois aquilo que a fase seguinte é dizer, então, mas reparem uma coisa, mas eu estou a fazer isto aqui, então porque é que eu não substituo? Ou seja, porque é que este método, na realidade, já não me está a fazer nada? Faço esta invocação. E então, dentro do statement, ele faz logo esta invocação. Ok? E isto o que é que eu fiz? Passei um para lá. Passei, no fundo, um método, passei-o para aqui. Por pequenos passos. Ok? O que eu acho que aqui é interessante é que eu faço isto por pequenos passos. E depois, se quiser reduzir dependências, o que é que eu começo a ver? Eu começo a ver é que dentro deste ciclo, eu tenho aqui o quê? Tenho aqui thisAmount, ok? thisAmount, ele está aqui repetido, ok? E este código está metido no meio do outro código, certo? Aqui, este thisAmount. E, portanto, a ideia é, em vez de ter esta dependência, porque é que eu não ponho isto do lado de fora e invoco isso como se fosse um método, ok? E, portanto, é aquilo que eu aqui vou fazer, ok? Tipicamente é, invoco logo isto como se fosse um método, ok? E retiro aquela variável. E aquilo que é um bocado esquisito é, vocês estão a retirar uma variável temporária e estão a substituir por duas invocações. Ou seja, repare, o que é que vocês acabaram de fazer? Uma coisa claramente menos eficiente. Porquê? Estou a calcular aquilo duas vezes. Mas o grande objetivo de calcular isto duas vezes, e é aquilo que é visível aqui, ok? De facto é menos eficiente porque calculam duas vezes. Mas, na realidade, o que está aqui a acontecer é algo que é positivo. Que é o quê? Se vocês virem, este rental.getCharge e este rental.getCharge acontecem em contextos diferentes. Este é o contexto de calcular o total. E este é o contexto de imprimir o recibo. E, portanto, este código que está aqui tem coesão fraca. Não é coeso. Porque, na verdade, são duas coisas diferentes. Ao fazer isto, eu vou tornar mais fácil separar estas duas coisas. Porque antes, como eles estavam a partilhar uma variável, era mais difícil separá-los. Ok? E, no fundo, este objetivo. E por isso é que eu pergunto ali, então, e agora, o que é que se passa com o desempenho? Pois, isto tem pior desempenho, mas vamos melhorar a coesão do código. Ok? E depois, eu posso exatamente fazer a mesma coisa. Reparem, este nosso código está mais pequenino agora, não é? Está aqui assim, está aqui este getCharge, estão a ver? E posso aplicar, no fundo, a mesma estratégia ao cálculo dos pontos frequentes, ok? Em que vou extrair este método calcula os pontos frequentes para o sítio certo, ok? E, portanto, vou no rental e no rental calculo os pontos frequentes e está ali na classe rental, ok? E reparem, este meu código agora ainda é menor, ok? Só tenho isto aqui. Claro que agora, portanto, já tenho aqui estes 2 metros. Claro que agora eu quero reduzir estas dependências. As dependências é que, se vocês virem, tenho aqui este total e tenho aqui este total outra vez. E este código está aqui dependente, ou seja, estou a criar aqui, na realidade, este código está dependente deste. Ok? Estou a ver aqui também, isto é para calcular o quê? O total, e aqui é para apresentar o total.
E o que ele vai fazer é substituir mais uma vez por... Ok. E aqui... portanto, cria o get total charge e põe aqui o get total charge. Ou seja, o cálculo agora... Ok? Repare o que é que se fez aqui. Isto estava dentro deste ciclo. Na realidade, agora cria um ciclo só para calcular o total amount. Este ciclo está aqui. Mais uma vez um problema um problema de desempenho. Mas agora este código ficou mais simples. E agora a mesma coisa para este. Ainda há aqui uma relação forte que não devia existir entre a escrita e o cálculo dos pontos, com o que está aqui. Então o que é que vou fazer? Vou também criar um método só para gerar isto. E portanto o que ele vai fazer é criar um método aqui que gera só os pontos. E agora, quando vocês olham para isto, veem que isto, na realidade, é já só código de apresentação. E agora é aquela parte engraçada que o que vocês têm, no fundo, o que é que vocês aqui fizeram? Separaram a apresentação do domínio. Ou seja, na realidade, o que está aqui é código que só escreve. E que usa como serviço o cálculo do quê? Do rental de cada... o cálculo do custo de cada aluguer, o cálculo total, não é? E o cálculo total dos pontos. Isto são serviços que ele usa. É evidente que isto é muito menos eficiente, porque ele está aqui a calcular, está aqui a repetir ações várias vezes. Ok? Ou seja, aqui está a fazer um ciclo para isto, ali está a fazer um ciclo para calcular, aqui está a fazer um ciclo para isto. Mas agora o que é que eu tenho? Se em vez de querer, como eu vos mostrei há bocadinho, aquela ideia de ter várias gerações, também aqui. Se em vez de gerar strings, não é? ASCII puro, quiser gerar em HTML, é muito simples. Eu faço um HTML statement, reparem, da mesma forma que tenho aqui um statement, e neste HTML statement, o que é que eu faço? Tipicamente, reutilizo estes métodos. Isto só foi possível porque o código ficou mais partido. Ok? E, portanto, e menos eficiente. Ok? E, portanto, depois isto continua e eu começo e tenho de mover este método getPriceCode para o movie. Okay? Isto é bastante parecido, portanto, do rental para o movie, porque reparem, ali está no movie. Portanto, do rental para o movie e a mesma coisa para os pontos, não é? E depois o que chega a um ponto que tenho isto. Ok? Ok. E depois entra a parte de introduzir o strategy, ou seja, eu neste momento ainda tenho isto aqui, ou seja, na verdade o que eu tenho agora nesta fase, o que eu tenho é isto aqui no movie. Certo? E agora tenho aqui um case, vocês perguntam, como é que faço este case? E vocês aprenderam o polimorfismo e relativamente ao polimorfismo, até que ponto é que a mim me interessa ou não ter isto em subclasses, comportamento separado, e portanto aqui o que se discute é que depois pode haver aqui duas soluções. Uma solução é, eu pego neste movie e decomponho o case em cada uma das subclasses, em cada uma das subclasses tem uma parte, ou uso uma coisa do género state strategy, em que tenho o código dividido. Portanto, e a diferença tipicamente é só se dinamicamente eu posso mudar o tipo do movie. Enquanto que aqui não posso mudar dinamicamente o movie, que é regular movie para sempre. E eles decidem ir por esta solução, e ao ir por esta solução agora começa também a refatorizar, que é, primeiro vai mover este get charge para ali. Primeiro até o que vai fazer é associar ao movie o tipo de price certo, ou seja, para dizer quando o movie é criado tem um price, porque isso não existia, portanto ele tem de passar a ter a sua instância. E isso também é feito step by step, ok? Ou seja, é com esta coisa do self-encapsulate field, em que na verdade agora o movie começa a dizer qual é que é
aqui, passa de price code, ele encapsula para fazer set price code, para depois este price code deixar de ser um inteiro, ou seja, que o price code é 0, 1, 2, não é? Como para cada tipo de filme, passa a ser o quê? O objeto, uma instância de price code, ou seja, uma instância de quê? Uma instância deste ou daquele. Portanto, primeiro tem que fazer isto, não é? E depois de fazer isto, já começam a criar as subclasses em que ele retorna o tipo quando faz get price code, aqui retorna o tal inteiro, não é? Mas agora, quando eu chego aqui e faço set price code, quando vou fazer set price code, agora já vou associar uma classe, tenho uma variável de instância price e crio a instância específica. Ok? E finalmente, eu acho que faltam 2 minutos para o teste, finalmente, como é que o preço é calculado? Epá, depois eles movem isto para o lado de lá e agora, uma vez que moveram para o lado de lá, começam a puxar para baixo, cada um deles. E o código sempre a funcionar. Okay? E faz o mesmo para as pontos. E no fim acaba assim. Eu acho esta refatorização mesmo muito, muito interessante. Okay? Vale a pena vocês estudarem com detalhe para ver como é que eu consigo fazer uma coisa que, que eu podia tentar fazer tudo de uma só vez, mas aqui é feito de uma forma muito bem equilibrada e sempre com os testes e sempre o código a funcionar. Bom, o teste vai começar daqui a 1 minuto. Vão para lá. Começa daqui a 1 minuto. Ok. E hoje eu dou 5 minutos para vocês responderem. Portanto, começa às 9h22, são 9h21 e termina às 9h27. Está bem? Foi... Vejam lá. Eu vou fechar aqui o coisa. Partilha de ecrã. E pronto. Ok, bom teste.